Alô, aqui é o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã Ministério Rio de Água Viva. E você que está daí do outro lado, saiba, eu sou formado pela DERE, professor municipal da cidade de Cortês, formado em 1987. Toda a minha carreira, Deus tem me dado aquilo que eu necessito. Convivo somente para Jesus. E daquilo que Jesus me concedeu, Deus me deu uma sobrevivência para eu anunciar o seu santo evangelho do Senhor, do reino do céu. Meu prezado seguidores das redes sociais, irmão em Cristo, que vai nos apreciar. Aprenda aí sobre o Novo Testamento e aprenda mais sobre a teologia da Nova Aliança. A teologia da Nova Aliança é muito clara. Eu já cheguei a falar no vídeo anterior sobre as coisas novas, que tudo se fez novo. Quando Jesus disse anunciar boas novas, ele não veio fazer as tradições velhas, ele cumpriu toda a lei, foi sujeito a toda a lei, aquilo que nós não podíamos fazer. Então hoje nós estamos em novo tempo, tudo se fez novo. No momento em que o homem se decide para Jesus, tudo foi perdoado. Ele jogou no mar do esquecimento. As nossas memórias, a sua memória, a minha memória, é quem a lembra. Mas a memória de Cristo, nela está apagado. Porque para isso Jesus veio, para desatar as correntes das prisões, para abrir as portas para quem estava preso. Jesus veio libertar e ele veio anunciar a boa nova. Você hoje se prende se você quiser. Aprenda aí mais sobre a teologia da Nova Aliança. Nesta edição, continuaremos a abordar o assunto tratado na edição anterior, apresentando a característica da teologia do Novo Testamento. Os samaritanos. Esse termo não significa apenas alguém oriundo de Samaria. Antes era uma seita religiosa dentro da Palestina, dos dias de Cristo. Era rival e adversário dos judeus. Por causa de raça, nações e religião, a menção deles na Bíblia, exclusive no Novo Testamento, em 2 Reis 17, 29, Mateus 10 e 5, em Lucas 9, 52, João 4, Atos 8 e 25, a inimizade dos judeus contra eles começou com a revolta das 10 tribos de Israel. 1 Reis capítulo 12, cuja capital passou a ser inicialmente a cidade de Siquém. Essa inimizade aumentou com o repovoamento de Samaria por povo gentil, por Sargão II, o rei da Assíria. 2 Reis capítulo 17. Outro fato que acirrou a inimizade
foi a recusa dos judeus participação dos samaritanos na construção do país de Israel. Quando do retorno de cativeiro babilônico, os livros de Esdras e Neemias tratam disso. O rompimento final entre os dois povos veio com a construção de um templo rival por Sabalate, de um Oronitas no Monte Gerizi. Em Samaria, o depoimento do historiador Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 110 da era cristã, o texto para o estudo da teologia do Novo Testamento, quanto a os samaritanos e judeus, a sua querela discriminatória de Jesus, no capítulo 4 de São João, versículo 4 a 30, Lucas, capítulo 9, versículo 51 a 56, 10, 25 a 37, 17, 15 e 19, nos discrimina ninguém, não discrimina ninguém. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, 2 Crônicas 19, 7, Jó 34, 19, Atos 10 e 34, Romanos 2 e 11, Efésios 6 e 9, 1 Pedro 1 e 17, Colossenses 3 e 11 e Gálatas 3 e 28. Jesus quer salvar samaritano hoje, Atos 1 e 8, 8, 15 a 19. Este é um ponto altamente importante no estudo da teologia do Novo Testamento. Os proselitos. Menção desse grupo religioso no Novo Testamento, Mateus 23 e 15, Atos 10, 6 e 5, 13 e 43, no versículo. O termo literalmente significa recém-admitido, proselito. Era gentios que aceitavam a religião judaica e se submetiam ao rito da circuncisão, segundo a lei, e do batismo de proselito, aceitando também as demais cerimônias, ritos e tradição religiosa do judaísmo. Os centuriões romanos de Cafarnaum, Lucas 7, 1 a 5, fazia parte. O oficial etíope, que lia as escrituras, Atos 8 e 27, o centurião Cornélio de Cesareia, Atos, no capítulo 10, o proselito convertido ao evangelho, buscado, discipulado, cristão, Atos 13 e 43. Uma grande multidão de grego religioso, Atos 17 e 4. Eles eram também proselitos. Os essênios não são mencionados no Novo Testamento, mas estava em evidência nos tempos de Jesus. Os essênios. Era uma ordem monástica e ascética entre os judeus desde há cerca de 150 a.C. O termo essênio deriva do hebraico e significa piedoso. Os essênios viviam em comunidade nas
sicânias do Mar Morto primavam pela pureza religiosa, praticava a comunhão de bem e se opunha ao casamento. Ensinava que o corpo, por ser inteiramente mau, não vão ressuscitar. Tudo indica que Mateus 5, 43 e 44 seja uma refutação de Jesus a ensino dos essênios, errôneo dos essênios. De igual modo, Mateus 12, 11 a 12, os ensinos aí mencionados era definido por eles. A escola rabínica dos tempos do Novo Testamento, essa escola ocupava-se de ensino religioso, teológico, filósofo, que muito influía na vida religiosa do povo do tempo de Cristo. Nos evangelhos, nas epístolas de Paulo, há trecho cujo teor aludem aos ensinos dessa escola. Havia duas principais escolas teológicas no tempo em torno da vida de Cristo. A escola rabínica de Samai era uma escola conservadora que honrava o conteúdo e o ensino das Sagradas Escrituras. A escola rabínica de Halle era uma escola de ensino religioso liberal, modernista, racionalista e humanista, no Sermão da Montanha, onde Jesus trata das bases fundamentais do seu reino. Há trecho que achou que aponta para esta escola, repuntando seus erros. Um exemplo disso é a expressão aborrecerá o teu inimigo. Quando Jesus citou, aborrecerá o teu inimigo, em Mateus 5, 43, que diz, ao ouviste que foi dito, amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. A segunda parte do dito versículo não se encontra em parte alguma da Bíblia, tendo sido em acréscimo dos rabinos da época. Tais fatos são de interesse da teologia do Novo Testamento. Existe parte na Bíblia que foi aumentado por eles, como de aqui. Você conhecendo a teologia do Novo Testamento. É um estudo importante para que ninguém vos engane com prática, com cerimônia, com costume. Você tem que conhecer os costumes, você tem que conhecer a simbologia para poder você se ingressar e se adaptar. A classe de pessoa religiosa influente no tempo de Jesus. Havia classe de pessoas que era influente no tempo de Jesus, como hoje. Os esquibra. O esquibra de então não era um simples copista da lei. Eles não copiavam a lei, como muito pensa. Ele era também guardião, intérprete da lei e vezado nas escrituras. Em geral, no tempo bíblico, principalmente a partir do pó-cativeiro de Israel, o esquibras era um elemento importante entre o povo de Deus, bem como das autoridades governamental. Eles como juiz. Esdras e o sacerdote
foi grande vulto dentro dos escribas e organizador do grêmio desse grupo religioso. Os evangelhos fazem constante menção dos escribas, muito dessas menções não são horrorosas. Doutores da lei, era diferente dos escribas, os doutores da lei. Eram judeus especializados em leis religiosas, que são leis eclesiásticas. Estava sempre em parceria com os fariseus. Estudavam, ensinavam, interpretavam a lei. Ora, escrita em Israel, e esclarava dificuldade e problema. Ligado a isso, muito dele ouvia os ensinos de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 17. E houve em que Jesus o repreendeu. Lucas 11, 46 a 52. Certa vez, um deles afrontou a Jesus. Lucas 10, 25 e 37. Um renomado e respeitado doutor da lei, Gamaliel, foi o mentor de Paulo na sua formação no judaísmo, Atos, capítulo 5, 34, 22 e 3. Um grande obreiro cristão, Zenais, era doutor da lei, Tito 3 e 13. Ancião de Israel, os anciãos, era líder temporais, mas também espiritual do povo. Comum, servindo, assim como seus representantes. Termo ancião, nesse caso, não implica necessariamente idade. Aqui não está falando sobre idade. São pessoas maduras. Experiência e tirocínio, como visto em Número, capítulo 11, versículo 16. O ancião, como líder do povo, estava vinculado a diferentes cargos, como chefe de casa paternal, oficial administrativo da cidade e oficial da congregação religiosa. Levítico capítulo 4, versículo 15. Vê também em Mateus, capítulo 21 e 23. 26 e 3 em Atos, 22 e 5, 23 e 14, 22 e 5. No caso da igreja, como em Atos 14 e 23, que não é igreja, é eclésia, comunidade. A comunidade, como em Atos 14, 23, Tito 1, 5 e 7, o termo ancião equivale a bispo. Os anciãos de Atos 20 e 17 são chamados bispo. Em 20 e 28, o ancião aponta para o tirocínio desse obreiro e bispo para missão e exercício do seu cargo. O presbítero de Tito 1 e 5 é chamado bispo no versículo 7. Os apóstolos Pedro e João declaram-se presbítero em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. São João, versículo 1. Segundo João, o terceiro João, versículo 1. Possivelmente Atos 14, 23. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Em Tiago 5 e 14. Referia-se a presbítero local,
Não se confunda isso com a modalidade atual de presbítero na igreja. Não se confunda. Publicano. Os publicanos eram judeus que trabalhavam como os cobradores de imposto para o governo romano da Palestina dos dias de Cristo. E o termo publicano vem do latim publicani, empregado da renda pública, da tributação de imposto e etc. Em o Novo Testamento, o termo original é telenones. No plural, telonais. Derivado de telo, que quer dizer imposto e pedágio. Eram os cobradores, eles tanto cobravam imposto como os pedágios. Os publicanos constituíam uma classe desprezada, detestada pelos judeus. Eles majoravam os valores dos impostos e cobravam muito, mais do que o valor real das dúvidas do povo. Daí a maioria dos publicanos era rica, mas à custa da desonestidade. Era chamado de ladrão. Lucas capítulo 19, versículo 8. O caso de Zaqueu, um chefe de publicano. Ninguém queria que o publicano fosse honesto e muito menos bondoso para com o próximo. O templo não aceitava, o templo ou a comunidade messiânica religiosa não aceitava os dízimos de publicano. Em juízo, eles não eram aceitos como testemunha. O ladrão não pode ser testemunha. Quem anda sungando os outros também, dinheiro desonesto, Deus não recebe. Não pense que Jesus disse que muitas riquezas daqui são desonestidade. Muitos que são ricos. Não olhe para eles. Os que querem ser ricos caem na condenação do diabo. Sacerdote e profeta. Sacerdote. Os profetas em Israel pertenciam à tribo de Levi, descendente da casa de Arão, irmão de Moisés. O sacerdote do Antigo Testamento, conforme a determinação divina, era hereditário e restrito às descendências de Arão. Ministrava diretamente no altar. O sacerdote representava o povo diante de Deus, Hebreus capítulo 5, versículo 1. Cuidava do culto diário, no templo, dos sacrifícios, das ofertas sagradas, das cerimônias, o rito da lei. Cuidava também dos ensinos da lei. Cuidava também da lei divina, Levítico 10, versículo 11, e de fazer conhecida a vontade de Deus. Êxodo capítulo 28, versículo 30, Esdras capítulo 2, versículo 63. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Todo levita estava sujeito à lei, especialmente Levítico capítulo 21. Esta é uma lição perpétua a todo aquele que serve a Deus no ministério. Precisará cumprir a lei específica da parte do Senhor. Sumo sacerdote havia apenas um para toda a nação de Israel, e era ele o líder espiritual do povo. Na época patriarcal, era o chefe da família.
que exercia a função equivalente à de sacerdote, junto aos seus, como Abraão, Isaque, Jacó, etc. A expressão principalmente sacerdote nos evangelhos refere ao sumo sacerdote efetivo, bem como ao sumo sacerdote anterior, ainda vivo. O ministério levítico durou até a destruição do templo em 70 a.C. Durou até ali. Os sacerdotes do Antigo Testamento apontavam para Jesus, o novo sumo sacerdote eterno. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Os profetas do Antigo Testamento. O ministério profético, suscitado por Deus, durou cerca de 400 anos. 800 a 400 a.C. O profeta era um porta-voz de Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 1 a 2. Ele falava por Deus diante dos homens, enquanto os sacerdotes provinham de uma só tribo. O profeta era chamado e constituído por Deus individualmente dentre qualquer das tribos. O primeiro profeta mencionado na Bíblia é Abraão, Gênesis capítulo 20, versículo 7. O maior número de livros do Antigo Testamento é dos profetas, 17 livros. Ao todo, há duas categorias de profeta: os literários, que escreveram as suas mensagens proféticas, e os não literários, que não escreveram suas mensagens, tudo segundo os desígnios de Deus. Então, examinando as Escrituras, cuidando ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam, disse Jesus. Estudando ela, você chega ao alvo. Estudando ela, você chega ao céu. Não é ser guiado por condutores cegos, mentiroso, vaidoso, hipócrita, soberbo, mas é pelas Escrituras. Tem navegador que eles perderam a direção. Eles perderam. Eles não sabem para onde vai. Porque as suas bússolas já não indicam mais. Então nós estamos no mar, um mar bravio, um mar de dificuldade, estamos numa navegação e precisamos da bússola para nos orientar nesta navegação. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Vá curtindo os meus vídeos. Vá aprendendo a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, ela nos cresce. Ela nos dá, nos abre os nossos olhos e nos dá entendimento. Jesus disse que erra o homem, ele erra a rotina por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Há pessoas que começaram bem. Eles começaram no mar, guiado pela bússola, mas as tempestades subiu, os sofrimentos dos temporal lhe veio, a bússola se perdeu no mar e eles agora estão sem direção. Perderam a direção de Deus. Agora estão, aleluia, misturando uma coisa com a outra, filosofia e política. Mas a palavra de Deus disse: foge destas coisas, servo meu. Foge dessas coisas. Dos mal obreiros, aparta-te do tal, para tu não ficar com ele. Amém? E que Deus nos ajude e nos guarde em nome de Jesus. Amém.